Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? E nós vamos direto para a nossa primeira página hoje. Sabe por quê? Porque desde ontem, gente, olha, o que está chegando de mensagem no nosso programa, em função da entrevista que nós fizemos com o Fabiano Martins, que é filho do cantor Marciano, e toda essa desavença que existe entre eles, na verdade, por parte do sertanejo em relação ao próprio filho, a ponto de ter a coragem de processar o próprio filho, né? Por mais que sejam os motivos já expostos do Marciano, que ontem nós lemos aqui para vocês, tudo aquilo, né, que é oficialmente o motivo dele, é da parte dos advogados, como é justificada a atitude dele, tá difícil, o público não está aceitando de coração que um pai processe o próprio filho, ainda mais quando o pai, graças ao seu talento, ao seu trabalho, ao seu sucesso, a história bonita profissional que o Marciano tem, graças a isso ele é muito bem de vida, e essa não é a realidade do Fabiano. Vocês sabem, ele é um artista de rua, ele canta na Praça da Sé, ele vende CD a CD dele para esse público que vai assistir aos mini shows que ele faz no centro de São Paulo, né? Ele faz em outros locais também, mas o local onde ele fica é a Praça da Sé, tá todo mundo ali acostumado a ver e curtir os shows de rua mesmo do Fabiano. Isso dá o dinheiro para ele se sustentar, o filhinho dele de 7 anos, a mulher dele, para ele manter a família dele unida e vida que segue, porque são zilhões de brasileiros que passam por isso, vivem com pouca grana, vivem de uma maneira modesta, humilde e honesta, acima de tudo honesta. O que eles têm é fruto do trabalho deles, o que o Marciano tem também é fruto do trabalho dele, só que ele é um pai que pode ou poderia dar uma força para esse filho, financeira inclusive, e não é nenhuma coisa nem outra, não tem nem o lado afetivo, não tem o amparo material, que ele nunca pediu nenhum centavo para o pai dele, ele já deixou isso bem claro. Nunca foi isso que interessou para ele, ele só queria ter um pai e na verdade isso ele não tem. Então essa história toda é que mexeu demais com o coração do público e é isso que a gente não para de receber mensagens que são todas, e nem poderia ser diferente, de solidariedade ao Fabiano. Os fãs do Marciano, né, querem ver um dia em que esses dois possam se entender, ou na verdade que o Marciano possa aceitar esse filho mais de coração, não pela imagem, não por nenhum outro motivo, seria de pai para filho de verdade, e é uma coisa que eu acho infelizmente muito difícil que aconteça. Se não aconteceu, olha, o Fabiano tinha 14 anos quando soube que era filho do Marciano. Foram anos de luta na justiça, 2 exames de DNA para que isso fosse confirmado e ele fosse reconhecido. Isso aconteceu porque foi um caso que caiu na mídia. Senão, estaria igual a Márcia, a outra filha do Marciano, que veio depois do Fabiano e que ele não reconheceu em termos de papel, ele não reconheceu legalmente até hoje, com a explicação, entre aspas, e eu acho uma coisa que subestima a inteligência de todo mundo, de que não precisa de DNA porque você é a minha cara, pelo menos é isso o que a Márcia tem alegado, como se o fato de ser a cara dele, né, como se o fato do exame de DNA fosse só para provar que ela é filha, não que implicasse junto com isso uma série de medidas legais, não é? A obrigatoriedade, do apoio, né, o lance afetivo, o amparo material, porque durante muito tempo, claro, né, ela dependeria de ter um pai financeiramente, dependeria de uma pensão. Hoje ela é adulta, mas ela soube isso já de criança e nada disso aconteceu. Ou seja, é muito simples você falar, não precisa de DNA, se é minha cara, como se só o lado dele interessasse. Está provado que é minha filha, tá, eu sou o pai, então fica por isso mesmo. E todas as consequências e toda a responsabilidade que vem junto com isso nunca vai ser assumida, né? A menina vai viver só de telefonema, um ou outro, vai viver só de ouvir o pai dizer, mas é minha cara, e precisando de tudo que ela precisa e esse pai tem para oferecer e não oferece. A gente não está falando de interesse só, gente, a gente não está falando que eles querem ser filhos para ter uma vida melhor financeiramente. Eles estão vivendo anos e anos, desde que eles existem, da maneira mais humilde possível, não é? Mas sempre trabalhando e sempre procurando
sobreviver, que é a sina da grande maioria desse planeta. Todo mundo vive assim. Não é isso, eles estão procurando uma coisa que não tem preço, uma coisa que não tem preço, mas tem um maior valor, que é amor de pai. Entendeu? E isso não vem. E às vezes quando o pai está bem e pode dar tudo de melhor para o filho, ele dá. Você não vê um pai que ame seu filho, que não queira oferecer condições mais positivas e favoráveis para esses filhos poderem se desenvolver melhor ainda na vida e passar isso para os filhos dele e assim irem por diante, né? E não é isso que a gente vê. Às vezes, quando você pode dar um conforto material, você dá isso como sinônimo de amor. Você dá porque realmente está dentro das suas possibilidades e você não vai negar isso para um filho seu. E a gente não está vendo isso por parte do marciano. Ele nega e nega mesmo. Ele nega mais do que o amparo material. Ele nega o amor. E é isso que a gente tem visto, os sinais de protesto em relação a essa atitude do cantor. O público ama o marciano, o público canta o sucesso do marciano, o público realmente não está pensando em deixar de curtir as coisas dele por isso, mas está pedindo para ele uma compreensão, está pedindo para ele uma generosidade, está pedindo para ele, no mínimo, abrir mão desse processo em cima desse filho, do qual ele sabe que ele não tem e não vai ter tão cedo um tostão para pagar os 20 mil reais de indenização, que dizem que o marciano está falando que vai pegar essa indenização, se ele ganhar essa causa, e vai dar para uma creche, vai dar para o pessoal necessitado. O filho dele está nesse caso, né? O filho dele é necessitado. Poderia, né, não ter que arcar com uma dívida de 20 mil reais que ele não vai ter como pagar. Isso na justiça tem um peso também. Né? Tudo por quê? Porque o marciano pôs o post onde, na verdade, ele dizia que o pai era mau caráter. E isso foi em função de uma outra coisa que o marciano fez e foi no momento de revolta. Que aí o marciano ganhou o direito de que esse post fosse retirado das redes sociais e ele fez isso. Mas mesmo assim, sentindo-se prejudicado, né, ele foi lá e processa o rapaz e exige 20 mil reais. Ele sabe que o Fabiano não tem de onde tirar 20 mil reais. Não tem de onde retirar R$1.000. Ele vendeu 73 mil cópias do CD dele, 1 a 1, show atrás de show, apresentação na rua atrás de apresentação na rua. Tivesse chovendo como está hoje, faz sol escaldante, tá de dia, tá de noite, Fabiano tá lá se apresentando, tá batalhando o pão de cada dia e tá sustentando a família dele. Mas mais do que isso, ele não consegue por enquanto. Eu quero ver um dia, e a justiça divina existe, se esse menino vier a dar certo, estourar, fizer o maior sucesso do mundo e aí também não quiser mais saber desse pai. Né? Porque eu acho, sinceramente, se fosse meu pai, e só biologicamente, porque eu acho que existem laços muito mais fortes que os laços sanguíneos, eu, se fosse Fabiano, não queria mais saber desse pai. Não ia estar mendigando, me humilhando, pedindo uma migalha desse afeto. Chega, né? Sou filho, mas não me quer, vou tocar a minha vida e vou vencer. Mas é muito difícil para uma criança, para um adolescente, até para um adulto, como é o caso dele agora aos 32 anos de idade, abrir mão de um pai. Né? E não é porque o pai é famoso, é só o pai e mais nada. Não interessa o que tem a reboque, se tem a fama, se não tem, porque a gente vê isso em qualquer pessoa nesse mundo que às vezes nem conhece o pai, não sabe nem o que ele tem e vai atrás e quer saber a sua origem e quer ter essa presença na vida. Isso é uma coisa de ser humano, né? A gente nasceu para ter pai e mãe. Claro que as coisas vão se modificando, que o ser humano, a nossa espécie sobrevive porque é o rei da adaptação, a gente vai se conformando e a gente vai tocando a vida, mas nem sempre é assim. Muitas pessoas não conseguem. Ontem eu citei aqui e muitas pessoas se lembram, infelizmente, do caso do Pelé e da Sandra Regina, que a gente quer que ela descanse em paz, não quer nem ficar mais falando desse assunto, mas é isso. Ela quis esse pai até o último segundo, o último minuto da vida dela, né? Convivendo com a maior rejeição que um ser humano pode ter, que é a rejeição daqueles que lhes dão a vida. É a dor mais profunda que se tem. É muito profunda mesmo. Pior que essa é só a dor de perder um filho. Né? E ele tem esse filho e ele não valoriza esse tipo de coisa. O porquê o marciano não aceita o Fabiano, não aceita a Márcia, a gente não sabe.
O porquê ele também não quer falar, se isso é um assunto dele. Mas eu acho que ele, com ele mesmo, deveria, né, resolver esse tipo de coisa. Conversar com o coração dele, não ouvir ninguém em volta, não ser cercado por pessoas que querem mais, é que ele se afaste desses 2 filhos, desse casal de filhos. Ele devia olhar para o espelho, se olhar no olho e falar: por que, cara, eu não aceito os meus filhos, esses presentes que Deus me deu? Por quê? Por quê? Ele tem um filho que é cantor como ele tem um filho que tem sonhos que ele já teve, ele tem uma moça que precisa muito de uma ajuda, que é tudo que o Fabiano quer dar também. O Fabiano quer fazer sucesso, Deus há de ajudar para que ele possa tirar a irmã da pobreza em que ela vive, porque ela vive com dificuldades maiores ainda do que aquelas que o Fabiano vive atualmente. Ele quer cuidar dessa irmã. É o que restou desse laço familiar para ele, não é? Ele não tem o pai, mas ao mesmo tempo ele tem uma irmã desse pai. E aí realmente ele se apega muito, eles se uniram muito, porque os dois, na verdade, não são aceitos de todo o coração. Ele é um pouquinho mais do que o Fabiano, mas na verdade o Fabiano tem um reconhecimento que a Márcia não tem, e nisso ela vem sendo enrolada, e eu não tenho outra palavra para definir a situação, sabe? Dizer: não precisa de DNA porque você é minha cara, e deixar a menina jogada ao léu do mesmo jeito é uma coisa covarde de se fazer. Esse é o meu entendimento, sabe? Então, a gente quer, a gente torce, a gente acredita, a gente espera que aconteça algum momento, não é? Que o Marciano acorde dessa situação e entenda o valor de você ter um filho, ou pelo menos a responsabilidade de ter gerado um filho, ter colocado no mundo sem ter sido uma decisão dessas crianças. A gente vem ao mundo a nossa revelia, e aí a gente tem que se virar. Quando tem pai e mãe responsáveis, a gente toca a vida. Quando tem pai e mãe que abandonam ou que rejeita e que magoa profundamente, amarra a vida das pessoas, destrói o coração, acaba com a autoestima. E para que esse tipo de coisa? O que ele está ganhando com isso? Só dinheiro? Na verdade, não ter que repartir o que ele possa ter ganho com o talento e com a honestidade do trabalho dele? Será que isso é tudo de verdade? Então essas questões estão sendo levantadas mais do que nunca, não é? E elas precisam de umas respostas, elas precisam da resposta, na verdade, que seria a consciência, o despertar, o coração realmente se encher de carinho e de amor por esses 2 seres que não pediram para estar no mundo, e eles pagam um preço muito alto por isso. Eles pagam o preço do desamor daquele que também, não é responsável pela vida deles, por eles estarem aqui. Não é justo, gente, não é justo de verdade. Então, o que a gente queria era que o Marciano se tocasse disso. Parar de bancar o revoltadinho, viu, Marciano? Parar de bancar a vítima dessa história, parar de culpar as pessoas, dizer que os programas são sensacionalistas, que isso é caso de mídia, porque a mídia não sabia disso. Não foi a mídia que colocou os 2 no mundo, não foi a mídia que rejeitou, não são os profissionais que estão fazendo eles passarem essa dor anos e anos a fio. Não somos nós que estamos renegando o Fabiano e a Márcia, muito pelo contrário. A gente abre caminho para eles, não para que eles te prejudiquem, mas para que eles possam, né, dizer aí aos 4 ventos aquilo que eles estão sentindo, para que a mensagem deles possa chegar até vocês, principalmente a do Fabiano, que você teve a coragem, né, de ver o menino na porta do camarim, a porta entreaberta, pedindo para falar com você, e você se recusou. E essa porta foi fechada para ele, não foi fechada só naquele camarim, foi fechada no coração, foi fechada na vida. Como é que você acha que alguém pode viver com o tamanho de uma dor como essa? Como é que você se sentiria? Eu não sei como foi seu relacionamento com os seus pais, eu não sei se você teve uma família estruturada, se você teve um amor de pai. Acredito que sim, espero que sim, né? Agora, se coloca no lugar da Márcia, do Fabiano, e tenta entender o que passa no coração deles. Para de pensar só no seu bolso, no seu cofre cheio que Deus te deu, porque você mereceu. Para de pensar nisso. A situação vai muito além, a situação vai muito além, porque realmente amor, cuidado de pai, uma família, um amparo, isso não tem preço, e isso não é só material. Aliás, isso não é nada material, isso realmente vem do fundo do coração,
né, do respeito pela vida e principalmente da vida que a gente dá à luz, dessa vida que a gente coloca no mundo. Tenta pensar, para de tanto rancor, para de protestar, de processar o Fabiano, processar a mídia, processar quem fala. A verdade dói, não está conseguindo lidar com ela? Vamos tentar, todos iriam te apoiar, mas pode ter a mais absoluta certeza, porque o que todo mundo quer é ver o Marciano no palco, ao lado desse filho, cantando com ele, nem que fosse uma canção só, a canção que o Fabiano mais ama, que é o Ainda Ontem Chorei de Saudade, que deu tempo dele só dar uma palhinha aqui no nosso programa, esse grande sucesso, né, de autoria do Moacir Franco, e que foi o maior sucesso da carreira do João Mineiro e Marciano, o maior sucesso da carreira do pai dele. Ele só queria ter isso para ele poder guardar na vida dele. Só essa força já teria sido com muito significado para ele. Se espelha no Roberto Carlos, que pegou o Rafael, né, já moço feito também, soube que era filho, fez o DNA, reconheceu, mas não reconheceu só no papel, não ficou só na certidão de nascimento, como é o seu caso, como foi o triste e trágico caso do Pelé com a Sandra. Ele acolheu de verdade, é parte da família, vivencia com ele, né? Existe todo um contato de pai e filho, depois com os netos. Você nem conhece seu neto, vai ver que criança linda de 7 anos de idade que vai querer conhecer esse avô, e também é outro que vai ficar frustrado, como são frustradinhos os filhos do Pelé, no sentido, né, de que eles nem sabem o que seria essa frustração, mas aquela dorzinha que fica no fundo do coração por não ter essa presença, essa consciência. Faz isso, porque o Roberto, ele não só assumiu esse filho no papel e no coração, como ele levou esse filho que na época queria ser um cantor, depois o Rafael desistiu dessa história, e aí fez o quê? Levou ele para o palco, apresentou para o público do Brasil inteiro, disse que era filho e cantou nas curvas da Estrada de Santos com ele, que foi um momento que marcou no coração e na memória de todo mundo. Pergunta se o rei não passou a ser mais amado ainda do que ele sempre foi. Claro que é, porque amor gera amor. E enquanto você estiver dando murro em ponta de faca, processando o próprio filho, exigindo dele um dinheiro que ele não tem, mas ele não tem mesmo, e você sabe que não tem, mas é só como castigá-lo, né? Parece uma forma de castigo por ele ser seu filho, e disso ele também não tem culpa. Para quê esse tipo de coisa? Enquanto você estiver fazendo isso, o desamor vai crescendo, né? As pessoas estão ainda na esperança de que você volte atrás e que você se modifique como homem e como pai, e que você seja generoso e abra o seu coração. Mas à medida que o tempo passa e lá se vão 18 anos, não vai ter amor de fã que aguente e segure essa barra para você de jeito nenhum. Daqui a pouco o que vai dar as caras é o desamor, é a decepção, é a frustração de ver um ídolo ser capaz de processar o filho dele, de ver o que o seu ídolo é capaz de exigir do filho, e o ídolo tem dinheiro, tá? Como eu volto a dizer, fruto do trabalho dele, da história profissional, do sucesso e do talento que Deus lhe deu, mas ele tem. Esse pai tem esse dinheiro e ele quer do filho um dinheiro que o filho não tem por enquanto, e talvez ainda demore um tempo para conseguir vir a ter. Mas olha, Marciano, cuidado, tá? Para esse filho não estourar, ser um grande sucesso, você um dia querer uma palavra com ele nos bastidores do show e até a porta do camarim, uma porta entreaberta, que você vê o Marciano, aliás, o Fabiano lá dentro, e ele vai dizer não e vai fechar a porta na sua cara. Sabe que eu não acredito que ele faria isso? Eu acho que ele abriria essa porta e te deixaria entrar, coisa que você não fez com ele, porque graças a Deus, apesar de ter o seu DNA, ele não veio com o defeito que deve estar no seu, porque o Fabiano é generoso, ele sabe perdoar, ele sabe amar. Ele te aceitaria como pai, com toda certeza. Essa porta você não teria fechada na sua cara, como você fechou na cara dele e na vida dele. É só isso que eu tenho para dizer, e eu espero não precisar mais tocar nesse assunto, porque eu fico realmente muito triste, sabe? Minha cabeça, meu coração não aceitam ver uma coisa dessas, e eu sempre fui muito fã do Marciano, e ele sabe desse tipo de coisa. Então tá mais do que na hora de resolver essa situação, tá certo? Bom, vamos começar a nossa roda da fofoca aqui. Felipe Campos, tudo bem, boa querido? Tarde. Como é que você vai? Aí, boa tarde, Thiago Rocha, tudo bem? Tudo em paz também? Tudo então, jóia. Maravilha. Só para encerrar, fechar e girar? Entender, né? Porque assim, os pais sempre falam, né? Os filhos são parte da gente, né? Como é que o Marciano coloca a cabeça no travesseiro, sabendo que ele tem 2 filhos,
e ele não consegue entender que aqueles 2 filhos também foram feitos por ele e a parte dele, do corpo dele, ele não pode ajudar. Porque é muito melhor poder ajudar do que você precisar de ajuda. Procura uma terapia, né? Como é que você pode fechar a porta na cara do seu filho? Ou você pode falando para sua filha, ó, deixa eu só dar um toque para você. Olha, você é a cara, tá tudo certo, não precisa, não precisa, não precisa. E você vai acreditando numa história que existe, mas não existe. Que é seu pai, mas não é seu pai. Porque pai também, Sônia Abrão, vamos combinar? Não é só aquele que faz. Exatamente. É aquele que cria. Que então, reconhece e cria, né? Você tem, muitas vezes, a Márcia ou o Fabiano, eles têm mais afeto por qualquer outra pessoa, por um vizinho, do que pelo próprio pai. Porque o pai, ele tem que estar presente na criação do filho. Ele tem que estar junto, ele tem que ensinar, ele tem que dar as diretrizes. E graças a Deus que isso não aconteceu também com eles. E na verdade, bem da verdade, a questão com o Marciano é reincidência de ocorrência, né? Porque na verdade tem 2 filhos que ele fez a mesma coisa. Então, eu ainda perguntei, a menina veio depois do Fabiano, quer dizer, ele já estava fazendo isso com um e fez com outro. Então é reincidente, sabe? Então você vê, já tá no perfil realmente do caráter da pessoa, infelizmente, né? Agora, eu acredito o seguinte, eu fui criado com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, como acho que todos nós que estamos aqui. Sim. Então a gente sabe o que é, qual que é a essência da verdadeira criação de um pai, de uma mãe, quando eles estão presentes. Agora, eu acredito da seguinte forma, é muito mesquinho. Porque a gente está numa fase já que parece que o poste vai fazer xixi no cachorro daqui a pouco. Tá maluco? Né? Porque primeiro você vem e você quer um reconhecimento, aí o pai que você der, o que você quer o reconhecimento, te processa te pedindo uma indenização de 20 mil reais. Um detalhe muito importante, essa indenização não é nem pro pai, ele falou que é para uma instituição de caridade. Por quê? Claro. É só para tumultuar a vida. E quem está precisando de caridade é o filho. E a filha. Só para tirar os 20 mil que ele não tem. Então quer dizer, tá tudo errado. O poste foi o que eu falei, tá fazendo xixi no cachorro. Tá, assim, se você analisar friamente essa história, desculpa, ele não tem razão alguma nessa história. Porque eles não pediram para estar aqui, eles nasceram de uma aventura, seja lá qual foi essa aventura, e nós sabemos que todos os filhos são planejados, num casal consciente, obviamente, que existe amor de verdade, e eles simplesmente foram jogados ao léu aí. Né? Agora, e o problema que o Fabiano ele encara também, o que eu penso dessa forma, da seguinte forma: quando você é rejeitado por pai ou por mãe, você é rejeitado por todos os outros setores na sua vida. Porque você não tem o reconhecimento próprio. Se nem teu sangue te aceitou, não é? Entendeu? Se nem teu sangue te aceitou, você vai... Me desculpa, eu gosto muito da dupla, João Mineiro e Marciano, já fizeram um grande sucesso, mas não sou de acordo com o posicionamento desse senhor. Eu acho que ele está extremamente equivocado. Eu acho que, em primeiro lugar, os filhos não pediram para estar ali. Ele teve uma reincidência depois e dissesse, é só com um? Não, são com os 2. Então ele que tem, realmente, eu acredito na justiça nesse momento, sabe? E tem que ir para cima mesmo e não deixar as coisas acontecerem. Tá certo. Acho que fica... Bom, nem vou dar minha sugestão, depois eu falo. Aí, senão o pessoal não vai entender direito. Mas depois eu converso com o próprio Fabiano. Que ele tem direito, né? E existe em lei essa história de abandono afetivo. Você também pode acionar na justiça. Sim. Isso existe, né? E aí fica por aí mesmo. E quantos casais que gostariam de ter filhos e não conseguem ter filhos, e as pessoas que têm essa possibilidade não valorizam aqueles que são seus filhos legítimos. Exatamente. Vamos girar nossa roda. Vamos falar da Ana Maria Braga. Olha, gente, mas a produção está muito afiada. Eles realmente, claro, estão procurando fazer a cada dia uma coisa nova que prenda a atenção do público, né? Então, de uns tempos para cá, dia sim, dia não, ela está nas manchetes das redes sociais. É uma coisa doida. E dessa vez, ela aproveitou uma coisa que o Felipe Campos disse aqui no nosso programa, porque o Felipe foi o primeiro que falou cabelo da
Ana parecia o do Supla. E aí virou onda nas redes sociais, né, Felipe? Todo mundo aderiu a essa comparação, virou uma série de memes que a Ana fez. Ué, vamos juntar os dois. Claro. Chama o Supla aqui no programa. E foi demais, gente. Foi muito legal, porque quem abriu o programa hoje foi o Supla, na cadeira da Ana, dando o pensamento do dia, entendeu? E só depois é que ela entrou em cena. Deu zoom na cabeça do pessoal. Claro que deu. Mas o que gerou de meme, tinha muita gente falando, não é que a Ana tá cada dia mais parecida com o Supla, com esse cabelo, quando era o próprio Supla que estava na mesa. Quer dizer, foi muito divertido, foi muito legal realmente, né? Você chegou a ver? Eu vi, e olha o que fizeram, olha a montagem que fizeram aqui, Sônia Abrão. Qual é? Colocaram o Supla e a Ana Maria Braga de Dragon Ball Z, porque eles usam esse cabelo. Eles usam esse cabelo no desenho. Verdade. Aí tiraram a roupa deles, colocaram a fantasia e aí, ó, os dois. É uma chuva de meme. É muito legal, mas é uma chuva de meme mesmo. E ela tirou partido disso. Muita gente podia ficar chateada, isso, aquilo. Não, estão falando que meu cabelo é igual do Supla. Vamos chamar o Supla aqui pro programa, né? Ele abre como se fosse eu e vice-versa, e ficou muito legal. Adorei. Essas grandes sacadas, eu acho. É muito boa a sacada. São essas grandes sacadas que a gente tem que pegar. Isso acontece em cabeça de pessoas inteligentíssimas. E antenadas, né? E antenadas. E quando trabalham num consenso, sabe? E isso, a Ana Maria, ela tira de letra. Falar de inteligência para essa mulher é uma questão que ultrapassa, né? O que eles andaram falhando com essas histórias de culinária, eles têm compensado. Tinha esse dia que ela entrou até com a camiseta, eu conheço o seu IP, eu sei o seu IP, alguma coisa que também deu muito bochicho, enfim, é uma coisa atrás da outra. Então o programa está ajeitando de verdade, né? É porque precisa mexer e saber rir de si mesmo, claro, é muito importante. Porque tem muito artista que se leva muito a sério. Muito a sério. E qual é o problema, gente? Parece, não parece o mesmo cabelo? Não tem a mesma tonalidade? Tem. O Supla brincar, né? É algum bandido? É algum mau caráter? Não. Adoro então, ele. Poxa vida, por que não fazer essa brincadeira? E outra, o Supla tem idade também para ser filho da Ana Maria Braga. É muito legal. É como se ela estivesse recebendo o próprio filho dela. É isso mesmo. É igual quando você vai para uma festa e tem outra com vestido idêntico. Vamos cantar junto, né? Pois não tem muito o que fazer. Tem que brincar. E a gente vive num mercado que a egolatria, ela faz parte de tudo isso. Nossa então, senhora, né, que você precisa ficar todo momento ficar massageando o ego da pessoa e massageia. A gente nem sabe mais onde é o ego, se está dentro, se está fora. Que lugar que a gente aperta, né, para massagear, onde que é isso? Porque a gente não sabe, né, verdadeiramente aonde é. E você percebe que tem pessoas que são despidas disso, né, dessa egolatria. Então vamos assumir mesmo que eu tô a cara do Supla, o cabelo realmente tá parecido, apesar que eu gosto dela com o cabelo mais comprido. Eu gosto desse também. Eu gosto desse cabelo dela. E aí ela aproveitou e trouxe e foi pra cima. Eu gosto disso. Mesmo, muito legal. Ficou uma dobradinha muito bonitinha, os dois ali juntos, né? Uma tremenda sacada. Valeu realmente, viu? Bom, girando a nossa roda, Anitta, ai meu Deus, condenada a pagar R$1.280.000 a ex-empresária. Para detalhes dessa história, mas é para valer, cabe recurso? Então, como é que a história está rolando. Você lembra que ela já fez um depósito de 3 milhões? O quê? 3 milhões. Eu não lembro disso, não. Ela fez o depósito. A Anitta fez um depósito de 3 milhões. Lembra que... E para fazer o depósito você precisa ter mesmo. Precisa ter, não é cheque calção. Não, vai lá e deposita e coloca. Até na época saiu por aí, falou que não foi ela, foi uma pessoa muito próxima a ela que tinha esse aporte financeiro, foi lá e pagou. Só que agora tem mais 1.280.000. A velocidade que a Anitta está crescendo como artista internacional é a velocidade que ela está acumulando de processos aqui no Brasil. É mesmo? Já tem o processo. Tem outro além desse? Tem o processo com a bailarina agora também há pouco tempo, de uma menina que dançou com ela há 5 anos, tá por aí. Por assédio moral, né? Não foi? Esse daí é porque ela foi mandada embora sem ter recebido todos os direitos. Tá. E tem também esse outro de 1.280.000 para a mesma Camila Fialho, que foi a que lançou a Anitta, que descobriu e lançou a Anitta para o Brasil inteiro. Então assim,
essa história... Os 3 milhões e esse 1.200.000 e esqueça os 3, os 3 está depositadinho. Tá, isso é tudo para a mesma empresária? Agora mais 1.280.000. Nossa Senhora. 4.280. Então quer dizer, aí acabou? Faturou, Ou quanto que ela pediu de Não, agora ela vai recorrer. A empresária ganhou, aí a Anitta vai recorrer para reavaliar o valor, aquela coisa toda. Não, então espera, ela já tinha processado ela já tinha depositado 3 milhões para Fialho. Porque ela rompeu unilateralmente. Não, chegou a não quero mais. Tudo bem, mas se ela depositou esses 3 milhões e esse 1.280 é referente ao que? Ao mesmo processo? As perdas que a Camila teve. Porque o que aconteceu? A Anitta tinha uma agenda de shows. Só que essa agenda de shows foi fechada pela Camila. Sim. Que quando ela falou assim, ó, não quero mais empresária, esqueceu tudo. Ela começou a marcar as coisas dela e a Camila ficou lá. Só que ficou essa pendenga na justiça. Como é que ela, para garantir que ela ia ter esse dinheiro, o que ela fez? Ela entrou na justiça e falou, ó, eu quero 3 milhões de reais. E agora ela está pleiteando as outras coisas. Por quê? Tem toda uma série de investimentos. Eu acho que deve ter ocorrido o seguinte, deve ter sido um valor aí de uns 5 milhões, 6 milhões de reais. Ela deve ter feito um acordo, pagou 3 milhões e depois a Fialho deve ter entrado com uma outra ação pedindo mais 1.280.000. Na época dos shows, a Anitta custava, o show da Anitta, na época da pendenga toda, custava 30 mil reais. Baixo. E eu tô falando isso no começo. Hoje, um show da Anitta, 150 mil reais. Não sei se vale. Mas o pessoal tá pagando. Então, assim, para você ver como esse processo pode ser corrigido. Porque ele foi baseado, os 3 milhões, ele foi baseado no que tinha no passado. Só que ela pode fazer a projeção para o futuro e falar assim, olha, eu tinha mais 3 anos de contrato para frente, era isso que eu tenho que receber. Bom, enfim, essa história ainda vai ter desdobramentos e no ritmo da nossa justiça vai levar um tempo mais. E de repente, se a Anitta ganhar, o que eu acho difícil, porque quando entra essa história de rescisão, de contrato unilateral, é complicado, aí se ela ganhar, esse dinheiro volta todo para ela, na verdade, né? E a outra ainda vai ter que pagar as custas do processo. Mas eu acredito que quem vence essa história mesmo vai ser a Camila, né? Que se tem contrato. Agora só toma cuidado, Anitta, que você está fazendo carreira fora internacional. Aí fora, a justiça não é igual no Brasil, hein? Acontece, então toma muito cuidado. O que ganha vai acabar gastando, né? Com advogado. E ela já colocou umas mensagens subliminares aí na internet. Porque ela fez uma parceria com uma Maluma, uma parceria internacional. E parece que essa foi endereçada para ele. Do tipo, você é muito egoísta, aquela coisa toda. E ele já deixou de seguir ela e ela também já deixou de seguir então ele. Tá tudo bem, tá empatado. Você tá vendo o que está acontecendo? Tem pessoa que serra o próprio galho, gente. Não tem jeito. Fazer o quê, né? É verdade, é isso mesmo. Olha aqui, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Vamos falar do Dancing Brasil. Ontem acabou não dando tempo da gente comentar um monte de coisas e as pessoas continuaram esperando. Então, hoje a gente comenta o Dancing Brasil e também a história do show dos famosos lá do Faustão, que ontem também não deu tempo da gente comentar aqui. Mas o pessoal quer saber que história é essa de desmaio que aconteceu no Dancing Brasil. Na verdade, não foi no programa da Xuxa, que deve ter o contrato renovado, já já a gente vai falar disso também. O que aconteceu e que acabou, claro, eu acredito que pesou aí quase 100% na eliminação de uma das candidatas que eram as favoritas. Eu tinha comentado isso aqui, eu inclusive achava que ela estava muito bem, desde o começo a Sheila Mello, né, estaria aí pelo menos para a final. E aí aconteceu a eliminação ontem e deixou todo mundo de queixo caído. Não foi uma surpresa para você? Para você também, Felipe? Ela estava se destacando. Ela estava muito bem, teve a história daquele tango lindo que eles dançaram em cima do Tindolelê da Xuxa. Vocês imaginarem a ginástica, né, mental, porque senão você é dominado pelo ritmo dançante, alto astral, desse que é um dos sucessos aí da época da Rainha dos Baixinhos, e eles dançaram um tango lindo. Agora, gente, no ensaio, o coreógrafo caiu e bateu a cabeça.
né? E isso foi uma coisa que acabou porque ele, para poder fazer a apresentação, não bateu com o tempo total que ele teria de recuperação. Então ele estava parcialmente recuperado. Se isso afeta a performance, é claro que afeta, mas infelizmente foi assim que aconteceu. Olha só, segundo aqui a coluna do UOL, não é? O que aconteceu foi exatamente isso que eu estou falando para vocês. O Marcelo Vazquez, ele bateu a cabeça e ele desmaiou enquanto ele realizava um dos ensaios com Sheila Mello, justamente na última semana, para a apresentação de ontem. E ele foi socorrido às pressas, mas conseguiu se recuperar parcialmente para a competição. A dupla encarou um zouk ao som de Evidências, né, na voz do Daniel, mas a coreografia foi duramente criticada pelos jurados Fernanda Chamas, Paulo Goulart Filho e Jaime Arocha. Sheila e Vazquez receberam as piores médias da noite, somaram só 25 pontos e com isso foram automaticamente para a chamada zona de risco, fazem que o público tenha o direito de eliminar uma das 3 duplas. Entre Sheila, Maite Piragibe e o Leonardo Midiorin, o público optou por tirar a ex-dançarina do Tchan e o seu parceiro do programa. Quer dizer, foi uma coisa muito triste, havia uma história por trás, não foi um ensaio mal feito, não foi só uma apresentação que era ruim por si só, teve a história do desmaio. Ele não estava, o parceiro da Sheila, não estava em total condições e ela devia também emocionalmente estar abalada com essa história, deu no que deu. Era uma das favoritas, que pena, né? É a única coisa, a única coisa que não disseram qual foi o motivo do desmaio. Agora, poxa, já encarou tanta pressão na vida, já encarou Tchan, já encarou... Na reta final vai me desmaiar, pelo amor de Deus, Sheila. Coisa, não, e o professor, o que acontece? O professor é a tua base, entendeu? É ele que está te estimulando, ele que está falando, vai, é isso, vai acontecer. Chega um determinado momento que se aquela pessoa, que é a sua força, não está bem e você viu passando mal, você fala, meu, peraí. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu sozinho. Insegura, né? Porque geralmente é o cavaleiro que leva a dama. Né? Então, se ele não está bem... E é o mestre, né, ali. Não é? E ela foi tão bem na semana passada, né? Com o tango, inclusive, né? Ela tinha me deixado uma mensagem, inclusive no Twitter, falando, olha, tem valido a pena todos os hematomas, o sacrifício é duro mesmo, mas esses momentos vale tudo, de tantos elogios que eles tinham recebido, né? Agora, desculpa, a Maite Piragibe foi muito mal, gente. Eu assisti ontem, assim, eu não sei, eu fico contestando às vezes. E disse que ela andou dando problema nos bastidores. Dá muito problema. Que tá com um ataque de estrelismo, aquela coisa toda. Não divide carro. Não divide carro. Olha, gente, me sobe um quente, entendeu? Sabe por quê? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Se vocês que se levam muito a sério, artistas que se levam muito a sério, vocês já pensaram que com dinheiro ou sem dinheiro, com carro importado ou sem carro importado, com casa em Miami ou sem casa em Miami, vocês vão morrer e tudo vai ficar aí? Que tudo é emprestado? Então, para que tratar mal um ser humano por conta do seu status na empresa, porque você é protagonista desta ou daquela novela? Esqueça tudo isso. O que vai ficar na mente das pessoas, principalmente com aquelas que trabalharam com você, é como você age de fato. O resto, se você tinha R$100 ou R$10 na carteira, isso não importa para ninguém. Né? Exatamente, isso é o de menos aí. Sheila, olha, a gente torceu muito por você, tá? Você defendeu aí a sua coreografia valentemente, corajosamente. Todas as apresentações foram muito boas, então eu acho que se serve de consolo, valeu de verdade. Você fez um tremendo trabalho, valeu pro sucesso do programa, com toda certeza. Você é parte integrante disso, com toda certeza. Eu tenho uma opinião. E o Vazquez também. Eu tenho uma opinião muito formada sobre isso depois que eu vi. Cada vez mais eu menos acredito nos realities. Sabe por quê? Por quê? Porque parece que eles precisavam de uma dançarina, enfim. Aí de repente já tá chegando na reta final. Vamos eliminar quem? A Sheila Mello. Por quê? Porque ela é uma dançarina e se ela ganhar, todo mundo vai ficar falando que é muito batido, eu acho. Essa teoria da conspiração é boa. Eu acho, claro. Eu acho que é muito mais para formar elenco
e engrossar o caldo e garantir que vai ter show. O bom funcionamento da atração, porque precisa ter pelo menos algum profissional nessa história, ou semi-profissional, não, profissional ela e de repente chega no final, quando já está na reta final, pá, vamos colocar para fora para não ficar tipo cartinha marcada, entendeu? Olha, vamos ver o momento da eliminação da Sheila Mello, vamos lá. Mas a gente sabia, como a Sheila falou, que mais no decorrer do programa, tudo ia ter uma hora que ia acontecer, das melhores duplas ficarem perto uma da outra para de repente sair. Só que é uma situação bastante difícil. Ai, meu Deus do céu, eu que vou ter que dizer um nome, pelo amor de Deus. Não dá para passar para Fernando. Tá de brincadeira. Sério? A dupla que sai hoje, Sheila e Marcelo. Meu Deus. Tá aí, né? Um triste momento. Sempre é, ainda sendo uma pessoa tão querida, é mais triste ainda. Mas bola pra frente, vida que segue, como se diz. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Tiro Lipa. Teve uma história aí de que o Tiro Lipa havia sido preso. Daqui a pouquinho vocês vão conferir a declaração dele, o filho do Tiririca, tá bom? Bom, voltando aqui, vamos falar... Você sabe, Oi. Sônia, só pra gente fechar rapidinho esse assunto, sabe por que eu tive esse insight? Sim. Porque se você prestar atenção nos reality shows, principalmente na Fazenda, eu tirei quando a Mara foi eliminada. Por exemplo, ela era polêmica, ela ficou 60 dias. E durante a minha participação também, eu fiquei exatos 60 dias. Exatos 60 dias, olha, então, que engraçado. Eu falei, 60 dias, 60 dias. Aí depois eu fui pegar dos outros participantes, 60 dias também. Então parece que 60 dias é o período que o mais polêmico ele se mantém no jogo, porque depois só vai ter mais 30 dias ali pela frente para terminar o jogo. Olha, um terço já foi. Que é dois assim, terços. É engraçado. Também, né, a gente fica sempre com os dois pés atrás com essas histórias de reality. Mas o Rafa e a Aline, eles foram eliminados, acho que 2 semanas antes de terminar a gravação do atual Power Couple, né? E eles estão aí como com cara de vencedores, assim, chamado para tudo quanto é programa, é uma coisa louca mesmo. E eles eram também os mais polêmicos do reality show. E de repente faltava muito pouco e aí eles saíram. De repente pode ter a ver. Eu acho que é uma estratégia mesmo do próprio, porque é lógico, em televisão nada acontece, tudo acontece, vocês entenderam? Tudo acontece. Então mas eu acredito muito nesse fator, assim, parece que já tem as pessoas que durante o processo elas já vão ficando carimbadinhas mesmo, para não chegar na final ou para não ganhar. Entendeu? Por falar em Power Couple, a casa vai cair pro ursinho Blau Blau e a sua jararaca, tá? Só tô avisando isso, a casa cai e cai feio, é muito feio de verdade. Aguardem aí. Bom, vamos falar do filho. Eu só tô olhando, sabe por quê? E o povo perguntando, Thiago, você não vai comentar do Power Couple? Pra mim, a Sônia não vai falar do Power Couple. Não vou, por enquanto eu não vou. Eu tô avisando, isso é um aviso, não é um comentário. Eu não falo porque de fato eu não tô assistindo, que das 10 à meia-noite é o horário que eu tô na academia, todo dia, então eu não tô assistindo. Por isso que ele tá Mas eu tô vendo a movimentação inteira e eu só quero saber agora que tal de jararaca, eu quero saber que tinha cobra no tem sim, muita. Você vai comentar só no final, Sônia? Só depois que terminar tudo. Aí eu comento, tá? O caldeirão da Sônia Abrão. Olha aqui, gente. Filho do Tiririca, Tiro Lipa, fala, ele esclarece boato de prisão. E claro que ele esclarece na brincadeira também. Mas que boato foi esse? Tá sabendo? É a cara dele. Tá sabendo? Tô sabendo. Tá sabendo? Então conta. Ó, se tiver a foto aí, coloca a foto aí do cara preso. Porque a foto do sujeito preso é a cara do Tiro Lipa. É a cara do Tiro Lipa. Olha aí. Se esse rapaz não é o Tiro Lipa.
Esse rapaz... Não é o Tiro-Lipa, mas é a cara do Tiro-Lipa. E aí confundiram e acharam que começaram a mandar para a mãe dele. Ó, seu filho está preso em São Paulo, começou a entrar no mundo do crime. Gente do céu. O povo ficou tudo maluco, eles ficaram morrendo de medo. Ai, gente, mas não parece, não. Você não acha que parece? Lembra sim, é que agora tão de Olha perto. lá, Olha aí. olha lá. Olha o zoião lá. Parece mais o olha. Tiririca. Bom, tá ali. Mas olha só, a mensagem que ele deixou ali pra gente. Fala aí. Ô, gente, pelo amor de Deus, esse não sou eu não. Eu tô recebendo muitas mensagens de amigos preocupados e mandando essa foto dizendo que eu entrei no crime. Pelo amor de Deus, esse não sou eu não. Chega de espalhar essa foto dizendo que sou eu. Pois até a mamãe acordou hoje assustada e me ligou preocupada dizendo que ia colocar um advogado bom pra mim. Misericórdia, tá amarrado, tá queimado em nome de Jesus. Não sou eu, estou em São Paulo gravando filme Os Parços. Tá legal, então tá bom. Mas não é parecido? Nossa, não, parece sim. Parece. Achou? Agora Não, eu não... Você não acha parecido? Não. Oi, gente, aí. Olha, gente, parece sim. Parece bom, mas sim. Não, parece mais... É ele? É ele, ó. Ele. Ah, tá. Ó, esse também é ele. Esse também é ele. A Sônia Abrão não gostou desse clipe. Tira gostei isso. nem um pouco, isso, nem pronto. um pouco, mas tudo bem. O pessoal amou. Você imagina só, coitada da mãe dele, o povo mandar, olha o que aconteceu com teu filho, Ele olha falou, o povo a mamãe me ligou dizendo que ia colocar o advogado bom pra mim. Coitada da mãe do Tiro-Lipa, né? Essas coisas realmente acontecem, mas não se trata dele, se trata de uma outra pessoa que está acertando aí as contas com a justiça, não é? Bom, a Xuxa surpreende e diz ao vivo que o diretor do seu programa vai ser demitido. Isso foi uma brincadeira, foi pra valer, tá sabendo? Esse eu não vi, esse eu não vi. Então vamos lá, olha Adoraria aqui. ver. Num comentário polêmico, segundo Famosos na Web, Xuxa Meneghel fez um anúncio no Dança em Brasil de ontem que surpreendeu. A apresentadora disse ao vivo numa conversa com Sérgio Maroni e Paquitão, né, que o diretor da atração seria demitido. Sem deixar claro o motivo disso, o comentário dela aconteceu no final do programa, quando Maroni questionou: vamos ver o que vai ser no programa que vem, hein, Xuxa? Numa fala pausada e misteriosa, Xuxa respondeu: Carelli vai ser mandado embora. Mentira, gente. Ela tá viajando com ele pro exterior, que a BBC vai contar com a presença dos dois num show lá. Mentira. Climão. A pessoa a qual foi referido trata-se do diretor, que é diretor-geral da atração. Mas eu também não coloco minha mão no fogo. Há controvérsia sobre ele, certo? Não pode dizer que eu simpatize. Não coloco minha mão no fogo, porque o Brito fez a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, todas as temporadas da Fazenda e era tudo ótimo. Depois que ele saiu, veio à tona o bastidor da história. Certo. Então pode ser com a Xuxa que esteja também tudo ótimo, que ele está indo para a segunda temporada, que ele vai gravar o da BBC para a América do Sul. Mas Xuxa, se realmente ele for demitido, toma cuidado, porque é o único que está conseguindo colocar você aí no trilho, justiça entendeu? Seja feita. Então, você, por favor, se eu fosse você, eu faria torcida a favor dele, porque ele está começando a colocar você novamente em evidência, programa respondendo, as histórias sendo bacanas para você de novo. Então, não deixa ele ser demitido, porque você também pode ser. Não gosto nada. Detestei o trabalho dele na última Fazenda, mas falar que ele está errado no Dança em Brasil não dá, na verdade, né? Agora, tá tudo errado, gente. Desculpa, a gente ama o Faustão, então a gente quer que ele se dê bem sempre. Agora, esse show de famosos está se transformando num mico. Eu acho que não está sendo legal nem pro time de artistas que tá lá. Porque, é o Barramalho. Gente, o que Mas que era é isso? Era Tina Turner, né? Aí ficou uma brincadeira na internet, mirou em alguém e acertou na outra pessoa. O Vladimir é craque de fazer essa história. Miraram na Tina Turner e acertaram na Elba Ramalho. Então ficou assim o tempo todo para cada uma das caracterizações. Foi muito doido. Esse domingo foi uma esculhambação geral, né? Faltou, gente. E assim, posso falar um negócio para vocês? Esses profissionais... E agora, você percebe que tem uma subliminar na história, que já existe uma cobrança
até interna. Primeiro foi o próprio Silvio de Abreu que falou durante o programa. Segundo, aliás, o Silvio de Abreu falou que o Luiz Caldas estava perfeito. Silvio, estou mandando um par de óculos, um de perto e um de longe. Eu tenho que concordar com o Thiago. Ó, focal, né? Onde que aquele Luiz Caldas foi bom? Nossa, então, não estava à altura do original, nem um pouco. Né? Luiz não merecia esse tipo de homenagem, né? Essa caracterização ruim. Mas o Faustão agora já está dando, ó, o nome da... peruca do não sei o quê, fulano do não sei o quê. Tá. Então ele já tá mandando a encomenda, bravo, entendeu? Exatamente. Para bom entendedor, pingo é letra. Então, é isso mesmo. Errou! É isso mesmo, errou feio. Mas em todos, desde o primeiro a gente está vendo, e ao invés de melhorar, fica piorando. Todo mundo entra com cara de personagem de programa de humor. Isso! Não é? É isso, parece caricatura, caracterização para um programa de humor. Ribeiro. Exatamente. Olha, é muito louco isso, gente. Eu não entendo como que com o padrão de qualidade da emissora isso está acontecendo e ninguém tomou providência até agora. Vai no arquivo do SBT, no Esse Artista Sou Eu, tem na internet. Perfeito, impecável, foi bárbaro o programa, tanto que todo mundo não esquece. Aí vai a comparação, sempre pinta, claro. E o programa do SBT está ganhando de goleada, não está mais no ar e está ganhando de goleada, porque as caracterizações, elas eram feitas com seriedade. Isso aí parece brincadeira, e brincadeira de mau gosto. Tá uma pior do que a outra. E fora, né, os jurados que viram e mexem pisam na bola, porque teve aquele climão da Cláudia Raia com o Heriberto Leão, né, e eu achei que ela pegou pesado com ele mesmo, falou, ai, me emocione, me motive, me faça dançar. Essa não é a função do artista lá, ele tá lá para homenagear alguém que seja ídolo dele. Essa é a função do programa. O jurado tá lá para julgar, não para sair dançando, porque o candidato é ótimo e ele é assim. E agora ela foi consertar e piorou ainda a história, dizendo que ele ficou bravo, porque ele ficou, né, educadamente, mas ele fechou a porta ali para Cláudia Raia, deu com a porta na cara dela. E aí o que acontece? Ela falou, vai ver que é porque ele nunca foi desafiado. Faça-me o favor. Né? Era melhor ter ficado calada, ficou muito pior. Então tá tudo aí desajustado, desafinado, tá feio, saca do ar. Vamos voltar com a dança dos famosos. Eles deveriam pegar, quando o SBT fez Esse Artista Sou Eu, quando a Rosemary interpretou. Foi o primeiro, foi a estreia. Eles iam saber o que era realmente. Porque ali fica tão incoerente a história que você não sabe se você tem que julgar a caracterização ou a performance mal feita também. Só pra gente... sobra pra todo mundo. Quem é essa pessoa? Ela tá imitando quem? Por exemplo, vai para uma pessoa falar, vocês são linguarudos, vocês estão falando aí. Dá. Qual é o artista que a Samantha Schmutz está imitando? Neymar. Quem? Neymar. Olha... Esse daí tá parecendo, com todo respeito, a Tami Miranda. Nossa, Miranda. Sério? Agora o Rick Martin não tem nada aqui. Rick Martin? Esse é o Rick Martin. Esse eu perdi. Rick Martin. Esse é o Rick Martin. Já a gente comenta, tá? A Luísa Brunet ganhou na justiça a causa do empresário Lírio Parisotto por agressão. Já a gente vai falar disso também. Bom, de volta aqui ao nosso programa, sabe que no último final de semana o Bruno Galhaço e a Giovanna Eubank, esse casal que abusa da beleza, é um impressionante, ele é maravilhoso, ela idem. Eles acabaram sendo capa da revista Veja Rio, tá aqui, né? A Vejinha Carioca, os dois, e dizendo Casal SA, com dezenas de contratos publicitários e negócios nas áreas de fitness, beleza, gastronomia e tecnologia, a dupla Bruno Galhaço e Giovanna Eubank tornou-se uma máquina de fazer dinheiro. E a entrevista é muito interessante, traz todo esse lado aí, olha, tá aqui uma página dupla que abre a revista, né? São os dois lado a lado, negócios de família. Opa, peraí, vamos ver aqui, olha. Negócios de família, carismáticos, bonitos e pais adotivos de Titi, uma garotinha nascida na África. Bruno Galhaço e Giovanna Eubank encarnam os atributos do casal perfeito que magnetiza fãs e publicitários. E aí, eles vêm contando toda a história do casal e chegam aqui nessa página. Os números do casal, olha só, cifras que envolvem faturamento e audiência virtual.
1,4 milhão de reais, ou seja, 1.400.000 reais é o cachê do casal por uma campanha publicitária de 6 meses. 600 mil reais é o valor mínimo para campanhas publicitárias de 6 meses para apenas um deles, ou para o Bruno ou para a Giovana. 65 mil reais é a remuneração da presença VIP de Galhaço associada a um post nas redes sociais. Então, 65 mil reais. 40 mil reais é o custo da presença VIP de Giovana associada a um post nas redes sociais. Os dois faz por 100? Faz os dois por 100. Pois é, né? Soma. Aí, ó. 11.300.000 reais. Aliás, reais não, é o número de seguidores da Giovana no Facebook, Instagram e Twitter. 11.300.000 seguidores. 14,5 milhões é o número de seguidores de Bruno Galhaço no Facebook, Instagram e Twitter. São números realmente impressionantes, né? São números de poucas celebridades. Nossa, de celebridades internacionais. Não é? Assim Pouquíssimas mesmo, né? celebridades. E olha, posso falar, esse casal merece tudo de melhor. A educação que eles têm, Nossa, eles têm com a mesmo. imprensa. Só não gostei de uma atitude que o Bruno Galhaço fez no final de semana, ele e a Giovana, enfim, que tem a ver com política, aquela coisa toda, que ele ia lá no UFC, que eu acho que a gente não pode discriminar. Ele que foi muito discriminado. Ele abandonou, ele estava lá para assistir a luta, abandonou porque tinha um político, que ele não gostava. Então ele disse que ia assistir em casa. E aí eu falei assim, poxa, mas você pode estar ali. Você pode estar do lado de uma pessoa que você não gosta. Isso não significa que você está a apoiando. Porque assim, se ele foi tão descriminalizado, a Titi, nossa, acabaram com a menina, xingavam, e ele foi para a justiça justamente por causa desse preconceito. Como é que ele vai ter preconceito também com o semelhante, que ele não compactua das ideias? Então a gente acha que precisa ser... no cara, é isso, né? Ser só um pouco mais tolerante com as pessoas. Mas de resto, não dá para falar absolutamente nada. Esse casal é um casal de fato. Se tinha aquele outro casal lá do telejornal, William Bonner e Fátima Bernardes, que é o casal da Margarina, o casal da Margarina hoje é Bruno Galhaço e a Giovana Ilma. Que ganharam pro casal Luciano Huck e Angélica também. Ganharam, que disparado. faziam um monte de campanhas e tal. Eu acho que quando você une competência com inteligência e não só beleza, porque hoje em dia eu acho que com as redes sociais e essa aproximação do público com a celebridade, você pode distinguir também a inteligência, o carisma, o dia a dia. E eu acho que isso, e elas passam, então eu acredito que isso é aquela coisa só do glamour, da beleza, isso vai cair por água abaixo daqui uns dias, porque daqui a pouco o povo vai querer mais, viu? É verdade, mas olha aqui, a matéria não era só sobre isso não, a vida pessoal também, e eles tocaram no ponto de que, lembra que eles se separaram, teve aquela história do DNA? Exatamente, DNA, tinha outra esperando um filho do Bruno, essa coisa toda, e acabou redundando em separação, e a Giovana, ela fala com muita sinceridade, de mulher para mulher mesmo, de ser humano para ser humano, que ela ficou mal, que ela queria morrer, caiu o mundo sobre a cabeça dela mesmo, depois não era nem filho, mas assim, quando saiu o resultado de DNA, eles já estavam juntos novamente, mesmo que fosse filho, isso não impediria deles entenderem que a história de amor deles era real, era para valer, poderiam juntos superar qualquer problema, né? E foi exatamente o que aconteceu. Então, mesmo que fosse filho, eles teriam superado isso e teriam ficado juntos da mesma maneira. E é legal mostrar que, por mais que você tenha a cara de casal margarina, né, as coisas acontecem na vida de todo mundo, não é fácil para ninguém. Relacionamento é uma coisa muito complicada, porque ser humano é uma coisa muito complicada, claro. E casamento tem altos e baixos mesmo. Muita gente se separa, mas acaba, como o tempo pode mostrar mais as coisas de uma maneira mais definida do que você está envolvido ainda num grande problema, tem muita gente que acaba botando na balança,
conversa com mais calma, mais tranquilidade, falando, não, essa é a pessoa que eu quero pra minha vida, é com ela que eu vou voltar. E se o outro pensar da mesma coisa, pronto, ó, que casal lindo aí, que filha linda que eles têm, claro, né? e nessa hora colocar o que é mais interessante, o sentimento. Claro. Se vale a pena, a gente continua, senão a gente pula. E aquela história, é muito mais importante ser feliz do que ter razão, né? É verdade. E até hoje não apareceu quem é o pai, né, Sônia Abrão? Não, o pai não apareceu. Não. O que foi aí? Eu adorei isso. É muito mais ter do que... É mais importante ser feliz do que ter razão. É velho ditado, é velho ditado. Bom, já vamos falar sobre o Silvio Santos, que está gravando hoje, Carlos Alberto de Nóbrega gravando hoje. Carlos Alberto, sexta-feira, faz a entrevista coletiva sobre os 30 anos de A Praça é Nossa. Tudo no lugar, gente. Já se recuperaram da gripe, tá todo mundo na ativa aí, graças a Deus, viu? Bom, aliás, por falar em pessoas se recuperando, a Cláudia Rodrigues mandou uma outra mensagem aqui para o nosso programa, só que agora já em vídeo, não só em áudio, porque até o problema do olho, não é, já está sendo resolvido, já está tudo no lugar. Vamos conferir agora. Oi, Sônia, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por eu estar tão bem assim. Obrigada a você pelo carinho que tem por mim e aos meus fãs que fizeram orações e mandaram mensagens. Aos meus médicos, Dr. Rodrigo Tomás, Dr. Nelson Ramachilac, Dr. Elson Nunes, que cuidaram de mim. Muito obrigada. Quero dizer que os exames chegaram tão ótimos e eu acho e espero que domingo eu esteja já no Cevisa. Olha, que bom. Vocês estão achando que eu não volto? Eu volto. Eu vou pro Cevisa me cuidar de novo. Olha, é isso então. Muito beijos para vocês. E Sônia, assim que eu puder, eu vou pessoalmente aí te beijar muito. Que legal, ótimo. Beijo, tchau, Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe a Cláudia também. Amanhã é aniversário da Cláudia Rodrigues. E ninguém aqui duvida que ela volta e volta mesmo no maior pique, não é? Com Thiago? certeza. Os geminianos vão dominar o mundo. Vão dominar o mundo, é verdade. Você não é de gêmeos? Não, sou aquariano. Aquariano, mas é tô verdade. quase lá. Não, mas é tudo da mesma, sabe? É tudo elemento. Exatamente. Gêmeos, Aquário e Libra. São todos do ar, somos todos irmãos. Olha que bonitinho. Cláudia, ó, torcendo muito, que bom poder te ver, né? E realmente ver que você tá bem mesmo. E talvez já no próximo domingo esteja fora do hospital e voltando lá para aquele lugar tão legal, cheio de natureza. Onde que ela falou que ela estava fazendo? É Cevisa. É um local muito com terapias alternativas, é uma coisa muito legal. Ela estava lá e agora ela vai voltar para concluir aí o tratamento. Muito legal. Olha aqui, tá todo mundo falando que a neném tá dizendo que tá grávida, isso, aquilo. E enquanto vocês estão indo comigo, a gente já voltou com o porque a gente já fez isso em primeira mão aqui no nosso programa e nós vamos mostrar para vocês, porque nós demos a notícia da gravidez e ainda mostramos o exame de ultrassom. E o exame onde deu a maior probabilidade do sexo do bebê. E elas deram um susto no médico, porque elas começaram a gritar feito doidas, a neném e a Thaís. Já vocês vão ver esse momento de novo aqui no nosso programa, tá certo? Nossa, foi uma festa. E ainda vem batizado aí, viu? Do Enzo e do João Gael. Coloca a ceninha, o momento em que o médico fala pra neném e pra Thaís qual pode ser ou qual deve ser o sexo do bebê. 70% de probabilidade, né? No período da gestação que ela tá ainda, terceiro mês, é assim. Vamos ver. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a região do broto genital mais plana. Isto significa que a chance de permanecer plano é em 70% e permanecendo plano, a chance maior é de ser uma menina. Ó, 70% Sônia, da Valentina, disse a Valentina. Tem nome tu? Tem! A Valentina. Ai, meu Deus do céu, Sônia, meu Deus, não acredito. Agora, teremos a certeza dessa região plana e da Valentina em que momento, doutor? A partir da 16ª semana. Gente, que vem a Valentina, viu? Vem a Valentina. Porque olha, eu mesma, porque eu falei. É também uma menina? Eu sempre quis ter uma menina. Bonequinha?
Aproveite. Essa é uma etapa de vida que é muito bacana. Ai, amém. Tá bom. Né? Porque só temos os filhos que a natureza nos permite ter. Com certeza. Olha que bonito, né? Perfeito? Nossa matéria foi didática, explicativa e humana. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade a vocês. Muito obrigado. Até breve. 16 semanas. Gostou da nossa festa, né? Imagina. Bom. Obrigada, amores. Muito obrigado. Obrigada, querida. E aqui, vamos encerrar com a imagem bonita da Nenê, da Thaís. Eu quero agradecer demais vocês. A gente vai se ver em breve. Sendo Valentina, que ela venha sempre com muita saúde. É o mínimo que a gente deseja quando vê todo mundo feliz assim no momento da gravidez, tá? Agora a pergunta é quem vai ser a madrinha. Tchau, 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 tchau. Quem será? Madrinha. O Thiago e a Quem Sônia. será? Claro que é a Sônia Abraão, né? A Sônia Abraão será a madrinha da Valentina, né? Ela é louca de Dinda, ela é muito fofa. Com certeza, com certeza. Um beijo, obrigada, doutor, de novo. Beijo, meninos. Tá aí, Sônia Abrão. Valeu. Muito legal, né, gente? Ó, já está sendo preparado o batizado dos gêmeos pela Pepe e pela Thalita. Eu sou madrinha do Enzo. Enzo Fabiano, por causa do Fabiano, que tá aí, ó, aplaudindo, feito doido. E aí já vou me preparar para ser madrinha da Valentina ano que vem, Boa, né? Quer dizer, Valentina. ela deve nascer dezembro, final de novembro, dezembro, por aí. Então, 2018 a gente faz o batizado. E a Legal, madrinha né? do Rian. E a madrinha do Rian, que ontem fez 16 anos, gente. 16 anos, maravilha. Dia né? 17 ou dia 10? Dia 10 ou dia 17 é o aniversário dele, né? A inclusive, festa. De quem? A vai festa, ser porque o da aniversário festa, foi é. ontem, o aniversário dele. Dia 10 ou dia foi 17, vai ontem. ser um festão. Dia viu? 10, dia 10, dia 10, é. Ah, quem mandou convite do aniversário foi a Rita Cadillac. Eu vou ver se eu acho aqui para Obrigado, mostrar Rita. para vocês, porque é uma festa de 1001 noites também. É uma festa árabe também, viu? Muito, muito legal. Eu só queria mostrar uma foto. Que a Simone me mandou. Olha aqui, ó. Eu com o Rian ainda bebê. E ontem ele completando 16 anos. Muito legal. Eu adorei, assim, o presente. Eu não tinha essa foto. O tempo voa, de verdade. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? E nós vamos direto para a nossa primeira página hoje. Sabe por quê? Porque desde ontem, gente, olha, o que está chegando de mensagem no nosso programa, em função da entrevista que nós fizemos com o Fabiano Martins, que é filho do cantor Marciano, e toda essa desavença que existe entre eles, na verdade, por parte do sertanejo em relação ao próprio filho, a ponto de ter a coragem de processar o próprio filho, né? Por mais que sejam os motivos já expostos do Marciano, que ontem nós lemos aqui para vocês, tudo aquilo, né, que é oficialmente o motivo dele, é da parte dos advogados, como é justificada a atitude dele, tá difícil, o público não está aceitando de coração que um pai processe o próprio filho, ainda mais quando o pai, graças ao seu talento, ao seu trabalho, ao seu sucesso, à história bonita profissional que o Marciano tem, graças a isso ele é muito bem de vida, e essa não é a realidade do Fabiano. Vocês sabem, ele é um artista de rua, ele canta na Praça da Sé, ele vende CD a CD dele para esse público que vai assistir aos mini shows que ele faz no centro de São Paulo, né? Ele faz em outros locais também, mas o local onde ele fica é a Praça da Sé. Tá todo mundo ali acostumado a ver e curtir os shows de rua mesmo do Fabiano. Isso dá o dinheiro para ele se sustentar, para ele sustentar o filhinho dele de 7 anos, a mulher dele, para ele manter a família dele unida e vida que segue, porque são zilhões de brasileiros que passam por isso, vivem com pouca grana, vivem de uma maneira modesta, humilde e honesta, acima de tudo honesta. O que eles têm é fruto do trabalho deles, o que o Marciano tem também é fruto do trabalho dele, só que ele é um pai que pode ou poderia dar uma força para esse filho, financeira inclusive. Ele não é nenhuma coisa nem outra, não tem nem o lado afetivo, não tem o amparo material, que ele nunca pediu nenhum centavo para o pai dele, ele já deixou isso bem claro.
Nunca foi isso que interessou para ele, ele só queria ter um pai e na verdade isso ele não tem. Então essa história toda é que mexeu demais com o coração do público e é isso que a gente não para de receber mensagens que são todas, e nem poderia ser diferente, de solidariedade ao Fabiano. Os fãs do Marciano, né, querem ver um dia em que esses dois possam se entender, ou na verdade que o Marciano possa aceitar esse filho mais de coração, não pela imagem, não por nenhum outro motivo, seria de pai para filho de verdade, e é uma coisa que eu acho infelizmente muito difícil que aconteça. Se não aconteceu, olha, o Fabiano tinha 14 anos quando soube que era filho do Marciano. Foram anos de luta na justiça, 2 exames de DNA para que isso fosse confirmado e ele fosse reconhecido. E isso aconteceu porque foi um caso que caiu na mídia. Senão, estaria igual a Márcia, a outra filha do Marciano, que veio depois do Fabiano e que ele não reconheceu em termos de papel, ele não reconheceu legalmente até hoje, com a explicação, entre aspas, e eu acho uma coisa que subestima a inteligência de todo mundo, de que não precisa de DNA porque você é a minha cara, pelo menos é isso o que a Márcia tem alegado, como se o fato de ser a cara dele, né, como se o fato do exame de DNA fosse só para provar que ela é filha, não que implicasse junto com isso uma série de medidas legais, não é? A obrigatoriedade, do apoio, né, o lance afetivo, o amparo material, porque durante muito tempo, claro, né, ela dependeria de ter um pai financeiramente, dependeria de uma pensão. Hoje ela é adulta, mas ela soube isso já de criança e nada disso aconteceu. Ou seja, é muito simples você falar, não precisa de DNA, se é minha cara, como se só o lado dele interessasse. Está provado que é minha filha, tá, eu sou o pai, então fica por isso mesmo. E todas as consequências e toda a responsabilidade que vem junto com isso nunca vai ser assumida, né? A menina vai viver só de telefonema, um ou outro, vai viver só de ouvir o pai dizer, mas é minha cara, e precisando de tudo que ela precisa e esse pai tem para oferecer e não oferece. A gente não está falando de interesse só, gente, a gente não está falando que eles querem ser filhos para ter uma vida melhor financeiramente. Eles estão vivendo anos e anos, desde que eles existem, da maneira mais humilde possível, não é? Mas sempre trabalhando e sempre procurando sobreviver, que é a sina da grande maioria desse planeta. Todo mundo vive assim. Não é isso, eles estão procurando uma coisa que não tem preço, mas tem um maior valor, que é amor de pai, entendeu? E isso não vem. E às vezes quando o pai está bem e pode dar tudo de melhor para o filho, ele dá. Você não vê um pai que ame seu filho, que não queira oferecer condições mais positivas e favoráveis para esses filhos poderem se desenvolver melhor ainda na vida e passar isso para os filhos dele e assim irem por diante, né? E não é isso que a gente vê. Às vezes, quando você pode dar um conforto material, você dá isso como sinônimo de amor. Você dá porque realmente está dentro das suas possibilidades e você não vai negar isso para um filho seu. E a gente não está vendo isso por parte do Marciano. Ele nega e nega mesmo. Ele nega mais do que o amparo material. Ele nega o amor. E é isso que a gente tem visto, os sinais de protesto em relação a essa atitude do cantor. O público ama o Marciano, o público canta o sucesso do Marciano, o público realmente não está pensando em deixar de curtir as coisas dele por isso, mas está pedindo para ele uma compreensão, está pedindo para ele uma generosidade, está pedindo para ele, no mínimo, abrir mão desse processo em cima desse filho, do qual ele sabe que ele não tem e não vai ter tão cedo um tostão para pagar os 20 mil reais de indenização, que dizem que o Marciano está falando que vai pegar essa indenização, se ele ganhar essa causa, e vai dar para uma creche, vai dar para o pessoal necessitado. O filho dele está nesse caso, né? O filho dele é necessitado. Poderia, né, não ter que arcar com uma dívida de 20 mil reais que ele não vai ter como pagar. Isso na justiça tem um peso também, né? Tudo por quê? Porque o Marciano pôs o post,
onde, na verdade, ele dizia que o pai era mau caráter. E isso foi em função de uma outra coisa que o Marciano fez, e foi no momento de revolta, que aí o Marciano ganhou o direito de que esse post fosse retirado das redes sociais, e ele fez isso. Mas mesmo assim, sentindo-se prejudicado, não é? Ele foi lá e processa o rapaz e exige 20 mil reais. Ele sabe que o Fabiano não tem de onde tirar 20 mil reais, não tem de onde retirar R$1.000. Ele vendeu 73 mil cópias do CD dele, 1 a 1, show atrás de show, apresentação na rua atrás de apresentação na rua. Tivesse chovendo como tá hoje, faz sol escaldante, tá de dia, tá de noite, Fabiano tá lá se apresentando, tá batalhando o pão de cada dia e tá sustentando a família dele. Mas mais do que isso, ele não consegue por enquanto. Eu quero ver um dia, e a justiça divina existe, se esse menino vier a dar certo, estourar, tirar a nossa roda. Vamos falar da Ana Maria Braga? Olha, gente, mas a produção está muito afiada. Eles realmente, claro, estão procurando fazer a cada dia uma coisa nova que prenda a atenção do público, né? Então, de uns tempos para cá, dia sim, dia não, ela está nas manchetes das redes sociais. É uma coisa doida. E dessa vez, ela aproveitou uma coisa que o Felipe Campos disse aqui no nosso programa, porque o Felipe foi o primeiro que falou: o cabelo da Ana parecia o do Supla. E aí virou onda nas redes sociais, né, Felipe? Todo mundo aderiu a essa comparação, virou uma série de memes que a Ana fez. Ué, vamos juntar os dois. Claro. Chama o Supla aqui no programa. E foi demais, gente. Foi muito legal, porque quem abriu o programa hoje foi o Supla, na cadeira da Ana, dando o pensamento do dia, entendeu? E só depois é que ela entrou em cena. Deu zoom na cabeça do pessoal. Claro que deu. Mas o que gerou de meme, tinha muita gente falando, não é que a Ana tá cada dia mais parecida com o Supla, com esse cabelo, quando era o próprio Supla que estava na mesa? Quer dizer, foi muito divertido, foi muito legal realmente, né? Você chegou a ver? Eu vi, e olha o que fizeram, legal. Olha a montagem que fizeram aqui, Sônia Abrão. Qual é? Colocaram o Supla e a Ana Maria Braga de Dragon Ball Z, porque eles usam esse cabelo. Eles usam esse cabelo no desenho. Verdade. Aí tiraram a roupa deles, colocaram a fantasia e aí, ó, os dois. É uma chuva de meme. É muito legal, mas é uma chuva de meme mesmo. E ela tirou partido disso. Muita gente podia ficar chateada, isso, aquilo. Não, estão falando que meu cabelo é igual do Supla. Vamos chamar o Supla aqui pro programa, né? Ele abre como se fosse eu e vice-versa, e ficou muito legal. Adorei. Essas grandes sacadas, eu acho. É muito boa a sacada. São essas grandes sacadas que a gente tem que pegar. Isso acontece em cabeça de pessoas inteligentíssimas. E antenadas, né? E antenadas. E quando trabalham num consenso, sabe? E isso, a Ana Maria, ela tira de letra. Falar de inteligência para essa mulher é uma questão que ultrapassa, né? O que eles andaram falhando com essas histórias de culinária, eles têm compensado. Tinha esse dia que ela entrou até com a camiseta, eu conheço o seu IP, eu sei o seu IP, alguma coisa que também deu muito buchicho, enfim, é uma coisa atrás da outra. Então o programa está ajeitando de verdade, né? É porque precisa mexer e saber rir de si mesmo, claro, é muito importante. Porque tem muito artista que se leva muito a sério. Muito a sério. E qual é o problema, gente? Parece, não parece o mesmo cabelo? Não tem a mesma tonalidade? Tem. O Supla brincar, né? É algum bandido? É algum mau caráter? Não. Adoro então, ele. Poxa vida, por que não fazer essa brincadeira? E outra, o Supla tem idade também para ser filho da Ana Maria Braga. É muito legal. É como se ela estivesse recebendo o próprio filho dela. É isso mesmo. É igual quando você vai para uma festa e tem outra com vestido idêntico. Ué, vamos cantar junto, né? Pois é, não tem muito o que fazer. Tem que brincar. E a gente vive num mercado que é a egolatria, ela faz parte de tudo isso. Nossa então, senhora, né, que você precisa ficar todo momento, ficar massageando o ego da pessoa, e massageia. A gente nem sabe mais onde é o ego, se tá dentro, se tá fora. Que lugar que a gente aperta, né, pra massagear, onde que é isso? Porque a gente não sabe, né, verdadeiramente aonde é. E você percebe que tem pessoas que são
despidas disso, né? Dessa egolatria. Então vamos assumir mesmo que eu tô a cara do Supla. O cabelo realmente tá parecido, apesar que eu gosto dela com o cabelo mais comprido. Eu gosto desse também. Falei, eu gosto desse cabelo dela. E aí ela aproveitou e trouxe e foi pra cima. Eu gosto disso. Mesmo, muito legal. Ficou uma dobradinha muito bonitinha, os dois ali juntos, né? Uma tremenda sacada, valeu realmente, viu? Bom, girando a nossa roda, Anitta, ai meu Deus, condenada a pagar R$1.280.000 a ex-empresária. Para detalhes dessa história, mas é para valer, cabe recurso? Então, como é que a história tá rolando. Você lembra que ela já fez um depósito de 3 milhões? O quê? 3 milhões? Eu não lembro disso, não. Ela fez o depósito. A Anitta fez um depósito de 3 milhões. Lembra que... E para fazer o depósito você precisa ter mesmo. Precisa ter, não é cheque calção. Não, vai lá e deposita e coloca. Até na época saiu por aí, falou que não foi ela, foi uma pessoa muito próxima a ela que tinha esse aporte financeiro, foi lá e pagou. Só que agora tem mais 1.280.000. A velocidade que a Anitta está crescendo como artista internacional é a velocidade que ela está acumulando de processos aqui no Brasil. É mesmo? Já tem o processo. Tem outro além desse? Tem o processo com a bailarina agora também há pouco tempo, de uma menina que dançou com ela há 5 anos, tá por aí. Por assédio moral, né? Não foi? Esse daí é porque ela foi mandada embora sem ter recebido todos os direitos. Tá. E tem também esse outro de 1.280.000 para a mesma Camila Fialho, que foi a que lançou a Anitta, que descobriu e lançou a Anitta para o Brasil inteiro. Então, assim, essa história... Os 3 milhões e esse 1.200.000 Esqueça os 3. Os 3 está depositadinho. Tá, isso é tudo para a mesma empresária? Agora mais 1.280.000. Nossa Senhora. 4.280.000. Então quer dizer, aí acabou? Faturou, ou quanto que ela pediu de Não, agora ela vai recorrer. A empresária ganhou, aí a Anitta vai recorrer para reavaliar o valor, aquela coisa toda. Não, então espera, ela já tinha processado ela já tinha depositado 3 milhões para Fialho. Porque ela rompeu unilateralmente. Não, chegou a não quero mais. Tudo bem, mas se ela depositou esses 3 milhões e esse 1.280 é referente ao quê? Ao mesmo processo? As perdas que a Camila teve. Porque o que aconteceu? A Anitta tinha uma agenda de shows. Só que essa agenda de shows foi fechada pela Camila. Que quando ela falou assim, ó, não quero mais empresária, esqueceu tudo. Ela começou a marcar as coisas dela e a Camila ficou lá. Só que ficou essa pendenga na justiça. Como é que ela, para garantir que ela ia ter esse dinheiro, o que ela fez? Ela entrou na justiça e falou, ó, eu quero 3 milhões de reais. E agora ela está pleiteando as outras coisas. Por quê? Tem toda uma série de investimentos. Eu acho que deve ter ocorrido o seguinte, deve ter sido um valor aí de uns 5 milhões, 6 milhões de reais. Ela deve ter feito um acordo, pagou 3 milhões e depois a Fialho deve ter entrado com uma outra ação pedindo mais 1.280.000. Na época dos shows, a Anitta custava, o show da Anitta, na época da pendenga toda, custava 30 mil reais. Baixo. E eu tô falando isso no começo. Hoje, um show da Anitta, 150 mil reais. Não sei se vale. Mas o pessoal tá pagando. Então, assim, para você ver como esse processo pode ser corrigido. Porque ele foi baseado, os 3 milhões, ele foi baseado no que tinha no passado. Só que ela pode fazer a projeção para o futuro e falar assim, olha, eu tinha mais 3 anos de contrato para frente, era isso que eu tenho que receber. Bom, enfim, essa história ainda vai ter desdobramentos e no ritmo da nossa justiça vai levar um tempo mais. E de repente, se a Anitta ganhar, o que eu acho difícil, porque quando entra essa história de rescisão, de contrato unilateral, é complicado, aí se ela ganhar, esse dinheiro volta todo para ela, na verdade, né? E a outra ainda vai ter que pagar as custas do processo. Mas existe todo um contato de pai e filho, depois com os netos, você nem conhece seu neto, vai ver que criança linda de 7 anos de idade que vai querer conhecer esse avô e também é outro que vai ficar frustrado, como são frustradinhos os filhos do Pelé no sentido, né, de que eles nem sabem o que seria essa frustração, mas aquela dorzinha que fica no fundo do coração por não ter essa presença, essa consciência. Faz isso, porque o Roberto, ele não só assumiu esse filho no papel e no coração, como ele levou esse filho que na
época queria ser um cantor, depois o Rafael desistiu dessa história, e aí fez o quê? Levou ele para o palco, apresentou para o público do Brasil inteiro, disse que era filho e cantou nas curvas da Estrada de Santos com ele, que foi um momento que marcou no coração e na memória de todo mundo. Pergunta se o rei não passou a ser mais amado ainda do que ele sempre foi. Claro que é, porque amor gera amor. E enquanto você estiver dando murro em ponta de faca, processando o próprio filho, exigindo dele um dinheiro que ele não tem, mas ele não tem mesmo, e você sabe que não tem, mas é só como castigá-lo, né? Parece uma forma de castigo por ele ser seu filho, e disso ele também não tem culpa. Para quê esse tipo de coisa? Enquanto você estiver fazendo isso, o desamor vai crescendo, né? As pessoas estão ainda na esperança de que você volte atrás e que você se modifique como homem e como pai, e que você seja generoso e abra o seu coração. Mas à medida que o tempo passa e lá se vão 18 anos, não vai ter amor de fã que aguente e segure essa barra para você de jeito nenhum. Daqui a pouco o que vai dar as caras é o desamor, é a decepção, é a frustração de ver um ídolo ser capaz de processar o filho dele, de ver o que o seu ídolo é capaz de exigir do filho, e o ídolo tem dinheiro, tá? Como eu volto a dizer, fruto do trabalho dele, da história profissional, do sucesso e do talento que Deus lhe deu, mas ele tem. Esse pai tem esse dinheiro e ele quer do filho um dinheiro que o filho não tem por enquanto e talvez ainda demore um tempo para conseguir vir a ter. Mas olha, Marciano, cuidado, tá? Para esse filho não estourar, ser um grande sucesso, você um dia querer uma palavra com ele nos bastidores do show e até a porta do camarim, uma porta entreaberta, que você vê o Marciano, aliás, o Fabiano lá dentro, e ele vai dizer não e vai fechar a porta na sua cara. Sabe que eu não acredito que ele faria isso? Eu acho que ele abriria essa porta e te deixaria entrar, coisa que você não fez com ele, porque graças a Deus, apesar de ter o seu DNA, ele não veio com o defeito que deve estar no seu, porque o Fabiano é generoso, ele sabe perdoar, ele sabe amar. Ele te aceitaria como pai com toda certeza. Essa porta você não teria fechada na sua cara, como você fechou na cara dele e na vida dele. É só isso que eu tenho para dizer e eu espero não precisar mais tocar nesse assunto, porque eu fico realmente muito triste, sabe? Minha cabeça, meu coração não aceitam ver uma coisa dessas. E eu sempre fui muito fã do Marciano e ele sabe desse tipo de coisa. Então tá mais do que na hora de resolver essa situação, tá certo? Bom, vamos começar a nossa roda da fofoca aqui. Felipe Campos, tudo bem, boa querido? Tarde. Como é que você vai? Aí, boa Thiago tarde, Sônia Rocha, tudo bem? Tudo em paz também? Tudo então, jóia. Maravilha. Só para encerrar, fechar e girar? Entender, né? Porque assim, os pais sempre falam, né? Os filhos são parte da gente, né? Como é que o Marciano coloca a cabeça no travesseiro, sabendo que ele tem 2 filhos, e ele não consegue entender que aqueles 2 filhos também foram feitos por ele, e a parte dele, do corpo dele, ele não pode ajudar. Porque é muito melhor poder ajudar do que você precisar de ajuda. Procura uma terapia, né? Como é que você pode fechar a porta na cara do seu filho? Ou você pode falando para sua filha, ó, deixa eu só dar um toque para você. Olha, você é a cara, tá tudo certo. Não precisa, não precisa, não precisa. E você vai acreditando numa história que existe, mas não existe. Que é seu pai, mas não é seu pai, porque pai também, Sônia Abrão, vamos combinar? Não é só aquele que faz, exatamente. É aquele que cria. Que então, reconhece e cria, né? Você tem, muitas vezes, a Márcia ou o Fabiano, eles têm mais afeto por qualquer outra pessoa, por um vizinho, do que pelo próprio pai. Porque o pai, ele tem que estar presente na criação do filho, ele tem que estar junto, ele tem que ensinar, ele tem que dar as diretrizes. E graças a Deus que isso não aconteceu também com eles. E na verdade, bem da verdade, a questão com o Marciano é reincidência de ocorrência, né? Porque na verdade tem 2 filhos que ele fez a mesma coisa. Eu ainda perguntei, a menina veio depois do Fabiano, quer dizer, ele já estava fazendo isso com um e fez com outro. Então é reincidente, sabe? Então você vê, já tá no perfil realmente do caráter da pessoa, infelizmente, né? Agora, eu acredito o seguinte, eu fui criado com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, como eu acho que todos nós que estamos aqui. Sim. Então a gente sabe qual que é a essência da verdadeira criação de um pai, de uma mãe, quando eles estão presentes. Agora, eu acredito da seguinte forma,
é muito mesquinho. Porque a gente está numa fase já que parece que o poste vai fazer xixi no cachorro daqui a pouco. Tá maluco? Né? Porque primeiro você vem e você quer um reconhecimento, aí o pai que você der, o que você quer o reconhecimento, te processa te pedindo uma indenização de 20 mil reais. Um detalhe muito importante, essa indenização não é nem pro pai, ele falou que é para uma instituição de caridade. Por quê? Claro. É só para tumultuar a vida. E quem está precisando de caridade é o filho. E a filha. Para tirar os 20 mil que ele não tem. Então, quer dizer, tá tudo errado. O poste, foi o que eu falei, tá fazendo xixi no cachorro. Assim, se você analisar friamente essa história, desculpa, ele não tem razão alguma nessa história. Porque eles não pediram para estar aqui, eles nasceram de uma aventura, seja lá qual foi essa aventura, e nós sabemos que todos os filhos são planejados num casal consciente, obviamente, que exista amor de verdade, e eles simplesmente foram jogados ao léu aí. Né? Agora, e o problema que o Fabiano ele encara também, o que eu penso dessa forma, da seguinte forma: quando você é rejeitado por pai ou por mãe, você é rejeitado por todos os outros setores na sua vida. Porque você não tem o reconhecimento próprio. Se nem teu sangue te aceitou, não é? Entendeu? Se nem teu sangue te aceitou, você vai... Me desculpa, eu gosto muito da dupla, João Mineiro e Marciano, já fizeram um grande sucesso, mas não sou de acordo com o posicionamento desse senhor. Eu acho que ele está extremamente equivocado. Eu acho que, em primeiro lugar, os filhos não pediram para estar ali. Ele teve uma reincidência depois e dissesse: é só com um? Não, são com os dois. Então ele que tem, realmente, eu acredito na justiça nesse momento, sabe? Tem que ir para cima mesmo e não deixar as coisas acontecerem. Tá certo. Acho que fica... Bom, nem vou dar minha sugestão, depois eu falo. Aí, senão o pessoal não vai entender direito, mas depois eu converso com o próprio Fabiano. Que ele tem direito, não é? Aí existe em lei essa história de abandono afetivo, você também pode acionar na justiça, isso existe, né? E aí fica por aí mesmo. E quantos casais que gostariam de ter filhos e não conseguem ter filhos, e as pessoas que têm essa possibilidade não valorizam aqueles que são seus filhos legítimos. Exatamente. Vamos, fizer o maior sucesso do mundo e aí também não quiser mais saber desse pai. Não é? Porque eu acho, sinceramente, se fosse meu pai, e só biologicamente, porque eu acho que existem laços muito mais fortes que os laços sanguíneos, eu, se fosse Fabiano, não queria mais saber desse pai. Não ia estar mendigando, me humilhando, pedindo uma migalha desse afeto. Chega, né? Sou filho, mas não me quer, vou tocar a minha vida e vou vencer. Mas é muito difícil para uma criança, para um adolescente, até para um adulto, como é o caso dele agora aos 32 anos de idade, abrir mão de um pai. Né? E não é porque o pai é famoso, é só o pai e mais nada. Não interessa o que tenha reboque, se tem a fama, se não tem, porque a gente vê isso em qualquer pessoa nesse mundo que às vezes nem conhece o pai, não sabe nem o que ele tem e vai atrás e quer saber a sua origem e quer ter essa presença na vida. Isso é uma coisa de ser humano, né? A gente nasceu para ter pai e mãe. Claro que as coisas vão se modificando, que o ser humano, a nossa espécie sobrevive porque é o rei da adaptação, a gente vai se conformando e a gente vai tocando a vida, mas nem sempre é assim, muitas pessoas não conseguem. Ontem eu citei aqui, e muitas pessoas se lembram, infelizmente, do caso do Pelé e da Sandra Regina, que a gente quer que ela descanse em paz, não quer nem ficar mais falando desse assunto, mas é isso, ela quis esse pai até o último segundo, o último minuto da vida dela, né? Convivendo com a maior rejeição que um ser humano pode ter, que é a rejeição daqueles que lhes dão a vida. É a dor mais profunda que se tem. É muito profunda mesmo. Pior que essa é só a dor de perder um filho. Né? E ele tem esse filho e ele não valoriza esse tipo de coisa. O porquê o Marciano não aceita o Fabiano, não aceita a Márcia, a gente não sabe. O porquê ele também não quer falar, se isso é um assunto dele. Mas eu acho que ele, com ele mesmo, deveria, né, resolver esse tipo de coisa. Conversar com o coração dele, não ouvir ninguém em volta, não ser cercado por pessoas que querem mais, é que ele se afaste desses dois filhos, desse casal de filhos. Ele devia olhar
olhar para o espelho, se olhar no olho e falar: por que, cara, eu não aceito os meus filhos, esses presentes que Deus me deu? Por quê? Por quê? Ele tem um filho que é cantor como ele tem um filho que tem sonhos que ele já teve, ele tem uma moça que precisa muito de uma ajuda, que é tudo que o Fabiano quer dar também. O Fabiano quer fazer sucesso, Deus há de ajudar para que ele possa tirar a irmã da pobreza em que ela vive, porque ela vive com dificuldades maiores ainda do que aquelas que o Fabiano vive atualmente. Ele quer cuidar dessa irmã. É o que restou desse laço familiar para ele, não é? Ele não tem o pai, mas ao mesmo tempo ele tem uma irmã desse pai. E aí realmente ele se apega muito, eles se uniram muito, porque os dois, na verdade, não são aceitos de todo o coração. Ela é um pouquinho mais do que o Fabiano, mas na verdade o Fabiano tem um reconhecimento que a Márcia não tem, e nisso ela vem sendo enrolada, e eu não tenho outra palavra para definir a situação, sabe? Dizer: ah, não precisa de DNA porque você é minha cara, e deixar a menina jogada ao léu do mesmo jeito é uma coisa covarde de se fazer. Esse é o meu entendimento. Sabe? Então, a gente quer, a gente torce, a gente acredita, a gente espera que aconteça algum momento, não é? Que o Marciano acorde dessa situação e entenda o valor de você ter um filho, ou pelo menos a responsabilidade de ter gerado um filho, ter colocado no mundo, sem ter sido uma decisão dessas crianças. A gente vem ao mundo à nossa revelia, e aí a gente tem que se virar. Quando tem pai e mãe responsáveis, a gente toca a vida. Quando tem pai e mãe que abandonam ou que rejeita e que magoa profundamente, amarra a vida das pessoas, destrói o coração, acaba com a autoestima. E para que esse tipo de coisa? O que ele está ganhando com isso? Só dinheiro? Na verdade, não ter que repartir o que ele possa ter ganho com o talento e com a honestidade do trabalho dele? Será que isso é tudo de verdade? Então essas questões estão sendo levantadas mais do que nunca, não é? E elas precisam de umas respostas, elas precisam dar resposta, na verdade, que seria a consciência, o despertar, o coração realmente se encher de carinho e de amor por esses dois seres que não pediram para estar no mundo, e eles pagam um preço muito alto por isso. Eles pagam o preço do desamor daquele que também, não é responsável pela vida deles, por eles estarem aqui. Não é justo, gente, mas não é justo de verdade. Então, o que a gente queria era que o Marciano se tocasse disso. Parasse de bancar o revoltadinho, viu, Marciano? Parar de bancar a vítima dessa história, parar de culpar as pessoas, dizer que os programas são sensacionalistas, que isso é caso de mídia, porque a mídia não sabia disso. Não foi a mídia que colocou os dois no mundo, não foi a mídia que rejeitou, não são os profissionais que estão fazendo eles passarem essa dor anos e anos a fio. Não somos nós que estamos renegando o Fabiano e a Márcia, muito pelo contrário. A gente abre caminho para eles, não para que eles te prejudiquem, mas para que eles possam, né, dizer aí aos quatro ventos aquilo que eles estão sentindo, para que a mensagem deles possa chegar até vocês, principalmente a do Fabiano, que você teve a coragem, né, de ver o menino na porta do camarim, a porta entreaberta, pedindo para falar com você, e você se recusou. E essa porta foi fechada para ele, não foi fechada só naquele camarim, foi fechada no coração, foi fechada na vida. Como é que você acha que alguém pode viver com o tamanho de uma dor como essa? Como é que você se sentiria? Eu não sei como foi seu relacionamento com os seus pais, eu não sei se você teve uma família estruturada, se você teve um amor de pai. Acredito que sim, espero que sim, né? Agora, se coloca no lugar da Márcia, do Fabiano, e tenta entender o que passa no coração deles. Para de pensar só no seu bolso, no seu cofre cheio que Deus te deu, porque você mereceu. Para de pensar nisso. A situação vai muito além. A situação vai muito além, porque realmente amor, cuidado de pai, uma família, um amparo, isso não tem preço. E isso não é só material. Aliás, isso não é nada material. Isso realmente vem do fundo do coração, né? Do respeito pela vida e principalmente da vida que a gente dá à luz, dessa vida que a gente coloca no mundo. Tenta pensar, para de tanto rancor, para de protestar, de processar o Fabiano, processar a mídia, processar quem fala. A verdade dói, não está conseguindo lidar com ela? Vamos tentar, todos iriam te apoiar, mas pode ter a mais absoluta certeza, porque o que todo mundo quer é ver o Marciano
no palco, ao lado desse filho, cantando com ele. Nem que fosse uma canção só, a canção que o Fabiano mais ama, que é o Ainda Ontem Chorei de Saudade, que deu tempo dele só dar uma palhinha aqui no nosso programa, esse grande sucesso, né, de autoria do Moacir Franco, e que foi o maior sucesso da carreira do João Mineiro e Marciano, o maior sucesso da carreira do pai dele. Ele só queria ter isso para ele poder guardar na vida dele. Só essa força já teria sido com muito significado para ele. Se espelha no Roberto Carlos, que pegou o Rafael, né, já moço feito também, soube que era filho, fez o DNA, reconheceu, mas não reconheceu só no papel, não ficou só na certidão de nascimento, como é o seu caso, como foi o triste e trágico caso do Pelé com a Sandra. Ele acolheu de verdade, é parte da família, vivencia com ele, mas eu acredito que quem vence essa história mesmo vai ser a Camila, né? Que se tem Camila contrato. Fialho. Agora só toma cuidado, Anitta, que você está fazendo carreira fora internacional. Aí fora, a justiça não é igual no Brasil, hein? Acontece, então toma muito cuidado. O que ganha vai acabar gastando, né? Verdade. Com advogado. E ela já colocou viu? umas mensagens subliminares aí na internet, porque ela fez uma parceria com uma Maluma, uma parceria internacional. E parece que essa foi endereçada para ele. Do tipo, você é muito egoísta, aquela coisa toda. E ele já deixou de seguir ela e ela também já deixou de seguir então ele. Tá tudo bem, tá empatado. Você tá né? vendo o que está acontecendo? Tem pessoa que serra o próprio galho, gente. Não tem jeito. Fazer Nossa, o quê, verdade, né? É gostei. verdade, é isso mesmo. Olha aqui, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Vamos falar do Dancing Brasil. Ontem acabou não dando tempo da gente comentar um monte de coisas e as pessoas continuaram esperando. Então hoje a gente comenta o Dancing Brasil e também a história do show dos famosos lá do Faustão, que ontem também não deu tempo da gente comentar aqui. Mas o pessoal quer saber que história é essa de desmaio que aconteceu no Dancing Brasil. Na verdade, não foi no programa da Xuxa, que deve ter o contrato renovado, já já a gente vai falar disso também. O que aconteceu e que acabou, claro, eu acredito que pesou aí quase 100% na eliminação de uma das candidatas que eram as favoritas. Eu tinha comentado isso aqui, eu inclusive achava que ela estava muito bem, desde o começo a Sheila Mello, né, estaria aí pelo menos para a final. E aí aconteceu a eliminação ontem e deixou todo mundo de queixo caído. Não foi uma surpresa para você? Para você com também, certeza, porque ela estava se destacando. Porque ela estava muito bem. Teve a história daquele tango lindo que eles dançaram em cima do Tindolelê da Xuxa. Vocês imaginarem a ginástica, né, mental, porque senão você é dominado pelo ritmo dançante, alto astral, desse que é um dos sucessos aí da época da Rainha dos Baixinhos, e eles dançaram um tango lindo. Agora, gente, no ensaio, o coreógrafo caiu e bateu a cabeça, né? E isso foi uma coisa que acabou porque ele, para poder fazer a apresentação, não bateu com o tempo total que ele teria de recuperação. Então ele estava parcialmente recuperado. Se isso afeta a performance, é claro que afeta, mas infelizmente foi assim que aconteceu. Olha só, segundo aqui a coluna do UOL, não é? O que aconteceu foi exatamente isso que eu estou falando para vocês. O Marcelo Vasquez, ele bateu a cabeça e ele desmaiou enquanto ele realizava um dos ensaios com Sheila Mello, justamente na última semana, para a apresentação de ontem. E ele foi socorrido às pressas, mas conseguiu se recuperar parcialmente para a competição. A dupla encarou um zouk ao som de Evidências, né, na voz do Daniel, mas a coreografia foi duramente criticada pelos jurados Fernanda Chamas, Paulo Goulart Filho e Jaime Arocha. Sheila e Vasquez receberam as piores médias da noite, somaram só 25 pontos e com isso foram automaticamente para a chamada zona de risco, fazem que o público tenha o direito de eliminar uma das 3 duplas. Entre Sheila, Maite Piragibe e o Leonardo Midiorin, o público optou por tirar a ex-dançarina do Tchan e o seu parceiro do programa. Quer dizer, foi uma coisa muito triste, havia uma história por trás, não foi um ensaio mal feito, não foi só uma apresentação que era ruim por si só, teve a história do desmaio. Ele não estava, o parceiro da Sheila não estava em total condições e ela devia também emocionalmente estar abalada com essa história. Deu no que deu. Era uma das favoritas. Que pena, né? É a única coisa, a única coisa que não disseram qual foi o motivo do desmaio. Agora, poxa, já encarou tanta pressão na vida, já encarou Tchan, já encarou...
Na reta final vai me desmaiar, pelo amor de Deus, Sheila. Coisa, não, e o professor, o que acontece? O professor é tua base, entendeu? É ele que está te estimulando, ele que está falando, vai, é isso, vai acontecer. Chega um determinado momento que se aquela pessoa, que é a sua força, não está bem e você viu passando mal, você fala, meu, peraí. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu sozinho. Insegura, né? Porque geralmente tá o cavaleiro que leva a dama. Né? Então, se ele não está bem... E é o mestre, né, ali. Não é? E ela foi tão bem na semana passada, né? Com o tango, inclusive, né? Ela tinha me deixado uma mensagem, inclusive no Twitter, falando, olha, tem valido a pena todos os hematomas, o sacrifício é duro mesmo, mas esses momentos vale tudo, de tantos elogios que eles tinham recebido, né? Agora, desculpa, a Maite Piragibe foi muito mal, gente. Eu assisti ontem, assim, eu não sei, eu fico contestando às vezes disse que ela andou dando problema nos bastidores. Dá muito problema. Que tá com ataques de estrelismo, aquela coisa toda. Não divide carro. Não divide carro. Olha, gente, me sobe um quente, entendeu? Sabe por quê? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Se vocês se levam muito a sério, artistas que se levam muito a sério, vocês já pensaram que com dinheiro ou sem dinheiro, com carro importado ou sem carro importado, com casa em Miami ou sem casa em Miami, vocês vão morrer e tudo vai ficar aí? Que tudo é emprestado? Então, para que tratar mal um ser humano por conta do seu status na empresa, porque você é protagonista desta ou daquela novela? Esqueça tudo isso. O que vai ficar na mente das pessoas, principalmente com aquelas que trabalharam com você, é como você age de fato. O resto, se você tinha R$100 ou R$10 na carteira, isso não importa para ninguém. Né? Exatamente, isso é o de menos aí. Sheila, olha, a gente torceu muito por você, tá? Você defendeu aí a sua coreografia valentemente, corajosamente. Todas as apresentações foram muito boas, então eu acho que se serve de consolo, valeu de verdade. Você fez um tremendo trabalho, valeu pro sucesso do programa, com toda certeza. Você é parte integrante disso, com toda certeza. Eu tenho uma opinião... E o Will Vasquez também. Eu tenho uma opinião muito formada sobre isso depois que eu vi. Cada vez mais eu menos acredito nos realities. Sabe por quê? Por quê? Porque parece que eles precisavam de uma dançarina, enfim. Aí de repente já tá chegando na reta final. Vamos eliminar quem? A Sheila Mello. Por quê? Porque ela é uma dançarina e se ela ganhar, todo mundo vai ficar falando que é muito batido, eu acho. Essa teoria da conspiração é boa. Eu acho, claro. Eu acho que é muito mais para formar elenco e engrossar o caldo e garantir que vai ter o bom funcionamento da atração, porque precisa ter pelo menos algum profissional nessa história, ou semi-profissional, não, profissional ela e de repente chega no final, quando já está na reta final, vamos colocar para fora para não ficar tipo cartinha marcada, entendeu? Olha, vamos ver o momento da eliminação da Sheila Mello, vamos lá. Mas a gente sabia, como a Sheila falou, que mais no decorrer do programa, tudo ia ter uma hora que ia acontecer, das melhores duplas ficarem perto uma da outra para de repente sair. Só que é uma situação bastante difícil. Ai, meu Deus do céu, eu que vou ter que dizer um nome, pelo amor de Deus. Não dá para passar para Fernando. Tá de brincadeira.